Olá! Diante de todo esse cenário que a gente está vivendo ultimamente, é muito comum que as pessoas estejam se sentindo impotentes, sem ter como agir, sem ter o que fazer. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o que significa, o que representa de verdade o sucesso e o fracasso, para a gente até conseguir trabalhar melhor isso na nossa mente, né? O sucesso, se a gente for procurar no dicionário, ele simplesmente significa algo que sucede, algo que acontece. Mas se a gente usar da maneira como a gente costuma usar, é algo que acontece com êxito, né? Então, o sucesso independe de qual área da vida. Normalmente a gente trata muito de sucesso de uma maneira profissional, de uma maneira financeira, mas isso seria muito pouco para definir sucesso. Sucesso são momentos de felicidade, sucesso é conseguir realizar algo que a gente vinha planejando em qualquer área da nossa vida, né? Então, se a gente parar para pensar, a gente tem muito sucesso dia após dia. A gente tem sucesso em despertar, a gente tem sucesso em cuidar da nossa casa, a gente tem sucesso em um monte de coisas que a gente acaba nem prestando atenção, muitas vezes. Mas se existe sucesso, existe fracasso. Toda luz existe por conta de uma sombra. Se existe o sucesso, existe o fracasso. E o que é o fracasso? Muitas vezes a gente interpreta esse fracasso como algo que, puxa, não deu certo, eu vou desistir, porque tá vendo, esse foi um sinal de que deu errado. Não, isso só foi um sinal de que esse não é o caminho. Isso foi um feedback que a gente recebe da vida e das situações para que a gente possa caminhar em outra direção. Eu sei que é fácil de falar e quando isso acontece de verdade na nossa vida, a gente fala, eu vou desistir, não aguento mais, é um atrás do outro e já deu pra mim. E aí alguém a quem eu sempre me refiro, de quem eu sempre lembro nesses momentos de eu vou desistir, é de Thomas Edison, quando ele inventou a lâmpada elétrica. Na verdade, a lâmpada foi um resultado de 1.200 tentativas dele, 700 tentativas fracassadas. E depois que passou a tentativa número 700, um dos auxiliares dele perguntou para ele, falou, ô Tomás, por que você não desiste dessa ideia? Não vai dar certo. São 700 tentativas fracassadas. Ele falou, não, foram 700 passos que a gente deu para chegar onde a gente precisa chegar. Então foram só 700 maneiras que ele viu que não era daquele jeito. Então ele pôde ir por outros caminhos e ele chegou no caminho correto. Então, às vezes, por causa de uma vez que deu errado, 2 vezes a gente já fala, não, vou desistir. Puxa, mas que falta de persistência, que falta de foco, que falta de objetivo nosso, né? Então, na verdade, os fracassos que a gente recebe são só feedbacks de não é por aí. E às vezes a gente recebe um monte de feedbacks da vida e a gente teima e fala, puxa, é sim. E a gente quer continuar indo no mesmo caminho, mas não é. Vamos ficar mais abertos, né, para aceitar o caminho que realmente não é. E só aceitando o que não é que a gente pode corrigir e ir para um outro caminho que sim pode ser e pode gerar resultados. No livro de Napoleão Hill, Quem Pensa Enriquece, ele lista os 30 fatores mais comuns do fracasso, as 30 principais causas do fracasso. Dessas 30, eu separei 14, a gente vai trabalhar cada uma dessas 14, uma por dia, porque eu acho que são 14 que a gente pode trabalhar na mente. Então, através de conversas, insights, a gente pode realmente tirar pelo menos esses 14 da frente. Então, hoje eu vou listar e a partir de amanhã a gente começa a trabalhar uma por dia. Elas são falta de propósito. Segundo Napoleão Hill, 98% das pessoas não têm propósito e metas definidos. A gente vai trabalhar nisso. Falta de ambição de estar acima da média. A gente se acostuma a ser medíocre, a estar na média e tá tudo bem. Não. Falta de autodisciplina.
O hábito de procrastinar, deixa tudo para amanhã. E hoje, olha quanto tempo a gente tem hoje, gente. Olha que oportunidade que a gente está tendo de quarentena. Ao invés de ficar perdendo tempo, divagando com um monte de outras coisas que não vão nos levar a lugar nenhum, matando a ociosidade, a gente podia usar essa ociosidade para trabalhar no nosso projeto. A falta de persistência, que é o que a gente falou do fracasso, né? Personalidade e pensamento negativo, falta de poder de decisão, excesso de cautela, falta de esforço concentrado, de foco, hábito de gastar indiscriminadamente, e aí entra um monte de fator emocional no meio que a gente vai conversar também. Falta de entusiasmo, incapacidade de cooperar, arriscar em vez de pensar, agir muito por impulso, né? Ele fala também de desonestidade intencional. Então, esses foram 14 que eu selecionei para a gente trabalhar a nível de mente, a nível do que a gente pode mudar em termos de foco, pensamento, praticar, para a gente poder chegar mais perto do objetivo que a gente vem se propondo. Então, todos os dias eu vou dar cada uma dessas dicas. Tá para ser lançado o meu livro de gestão do tempo, que fala bastante dessas coisas também, ajuda a gente a formular nossa meta. Alguns planners para ir atrás de objetivo, tem muita coisa saindo por aí. A gente está preparando um treinamento também online super bacana, com grandes especialistas de diversas áreas, para a gente se fortalecer cada vez mais. Continua com a gente, segue nosso canal no Instagram e a gente vai conseguir grandes resultados juntos, eu tenho certeza disso.